Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos de volta aqui com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica, que vai ao ar pelo canal da BPE e poucas horas depois pelo canal Paz e Bem. Então, saudamos a todos que nos acompanham aqui, lembrando sempre que todas as semanas que fazemos o programa Conexões, alguns dias antes, na quarta-feira em geral, nós publicamos um artigo com o mesmo tema que tratamos aqui na live, na gravação. Então, o artigo dessa semana está aqui embaixo. Vejam, o assunto parece batido, o assunto parece lugar comum, as coisas que eu vou dizer parecem lugares comuns, porém, são necessárias de reavivarmos, de repetirmos, de falarmos, de reclamarmos, de reivindicarmos diariamente, porque a situação se aperta. Estou falando da crise climática em que nós vivemos no planeta. Quer dizer, essa semana tivemos aqui em Bragança Paulista, uma cidade que na primavera era fresca e toda a grama ficava verdejante de chuvas. E aí tivemos 35 graus, está tudo ressecado. Eu tenho aqui o meu jardim, a grama está seca, as árvores frutíferas não deram nada esse ano. Enfim, então nós estamos vivendo concretamente, qualquer pessoa pode sentir, além de ler nas notícias diárias, enchentes, furacões, secas, incêndios, enfim, aquecimento, temperaturas altíssimas, derretimento das calotas polares. Essa semana eu vi, por exemplo, algumas estações de esqui na Suíça que foram fechadas para sempre, porque não tem mais neve. Então, quer dizer, existe uma mutação tremenda que está acontecendo no planeta, e há os negacionistas, né? Os negacionistas de extrema-direita, anti-ciência, que dizem que isso é conspiração da esquerda, e quer dizer, negam as evidências, negam a própria sensibilidade, né? Porque nós estamos sentindo na pele esse aquecimento e todo esse adoecimento climático do planeta. Estamos sentindo na pele. E as pessoas que negam estão em processo mesmo de negação, que a psicanálise explica, né, quando a gente entra no processo de negação, porque não quer ver a realidade e ainda doutrinados por fake news e, enfim, tudo isso que nós sabemos aqui, sempre comentamos, né? Como é que a gente vai desmontar esta doutrinação ferrenha, tão maléfica que está acontecendo das massas todas no planeta Terra, não é em um país só, não é só no Brasil, é no planeta Terra, né? E a direita se caracteriza, essa direita que está ascendendo no mundo, que está se fazendo presente nas eleições, nas manifestações e principalmente nas redes sociais, é uma direita que nega a ciência, que é contra a ciência, que nega a cultura, que é contra a cultura, que é contra o espírito crítico. Como sempre, a direita é o extremismo da irracionalidade, o extremismo da brutalidade. E isso está tomando conta. Então nós precisamos fazer frente a isso, ao mesmo tempo que fazemos frente à crise climática. E eu queria comentar dois aspectos que às vezes um deles é mais comentado, o outro menos comentado. O primeiro aspecto é que, de fato, essa questão da relação predatória com a natureza é uma questão antiga. Né? Digamos, está lá desde o Velho Testamento, quando diz que o homem tinha que dominar a natureza. Né? Essa é uma visão ocidental do domínio da natureza, mas que durante séculos, milênios, não representou necessariamente um perigo à natureza. Mas, com o avanço da tecnologia, com a população crescendo e, né, com o avanço do capitalismo, essa ameaça foi se tornando cada vez mais presente e mais concreta. E hoje chegamos às vias de fato. Estamos à beira da extinção da humanidade se não fizermos alguma coisa, se não voltarmos alguns passos atrás. A questão é que no capitalismo, que já dura aí
dependendo do que a gente for pensar, começou lá no mercantilismo há 500 anos, mas se pensarmos a partir da Revolução Industrial há 200 anos, 250 anos, que é mais concretamente predatória da natureza, aquelas fábricas sujas, a poluição do ar, os trens, enfim, tudo isso que foi andando até chegar a bomba nuclear, até chegar também, né, por exemplo, as extrações de minerais, né, que também vão acabando. Isso já começou lá atrás, né, desde a vinda da invasão dos europeus nas Américas. Enfim, e o que acontece? A essência, o roteiro do capitalismo é o lucro. Não importa. Não importa se matamos pessoas, se matamos animais, se estragamos a natureza, se inviabilizamos a vida de populações inteiras, se inviabilizamos a vida da humanidade inteira, a ponto de permitir que haja algum dia a extinção da espécie humana, né? E se continuarmos assim, não vai demorar muito, né? Agora, em benefício de quê? De meia dúzia de pessoas, né? Meia dúzia de famílias que detêm o poder do capital do dinheiro no mundo, né? E que são bilionários, trilhardários, e que nada fazem para melhorar o mundo, pelo contrário, né? Eu quero citar um cidadão aqui, que eu não cito nomes, né? Para evitar visibilidade, para evitar processos, etc. Mas aquele cidadão que andou aí em contenda com Alexandre Moraes, esse eu posso citar porque eu vou elogiá-lo, nesse caso aí, especificamente, mas aquele cidadão que é um dos ou o mais rico do planeta Terra, qual é a solução que ele tem para a crise climática? É fugir para Marte. Ele e meia dúzia de congregados fugirem para outros planetas. Quer dizer, também é uma utopia, uma fantasia, né? Uma fantasia totalmente sem nexo. Mas como que ele conquistou a fortuna dele? Herdeiro, né, de pais que tinham mineração na África do Sul, no momento do apartheid, né? Quer dizer, daquela época que a África do Sul era dominada pelos brancos, os negros eram praticamente escravizados. Eu estive lá no momento em que ainda existia o apartheid, eu tinha 16 anos, e era uma coisa absurda como os negros eram tratados ou destratados ou explorados. Assim, de fato que até esse termo apartheid, né, ficou na história como algo que é a segregação absoluta, né, de toda uma população que era dona da terra, que eram os habitantes originais da terra. E os brancos ali, né, enfim, era uma coisa chocante. Eu tive a oportunidade de presenciar tudo isso. É uma triste oportunidade. Mas, enfim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, essa pessoa, esse cidadão, ele está pouco se importando com a questão. Aliás, ele quer conquistar os lugares em que tem o lítio e onde tem todas as preciosidades que ele precisa para produzir os carros e isso, aquilo outro, está nem um pouco preocupado, não está nem um pouco preocupado com o aquecimento global e com as populações que vão sofrer, porque quanto mais pobres as populações, mais sofrerão por esse, mas já estão sofrendo por esse aquecimento global. Vejam as enchentes, as perdas totais, a perda das matas, dos incêndios, que também provocados pelo agronegócio, que é outra grande vilão, né, da questão climática, né, da questão do envenenamento das pessoas, do câncer, né? Enfim. Por quê? Porque o lucro está acima de tudo no capitalismo. Nada mais importa. O lucro é a mola mestra, não tem princípio de ética, não tem contenção. E quando se fala em Estado mínimo, e olha que eu sou contra a existência do Estado como anarquista, mas num outro contexto, em que as pessoas se organizem, né, e tenham cooperativas e comunidades, enfim, e não que estejam à mercê de milionários exploradores, de empresas, corporações, mega corporações, que matam a vida, como é o caso, por exemplo, das sementes que já são reproduzidas, que não estéreis. É tanta coisa que não dá nem para falar tudo. É só citar rapidamente algumas questões
e apenas passando por cima para lembrar que o capitalismo é predatório do ser humano, da saúde mental, da saúde física, da existência humana, da natureza, dos animais, das plantações, de tudo que é vida. O capitalismo é predador da vida saudável, da vida amistosa, da vida de alegria, da vida de compartilhamento, da vida horizontal. É contra porque o capitalismo serve apenas para dar lucro àqueles que já têm muito dinheiro e que comandam todas as ações no planeta. Então, quando se fala em Estado mínimo, dentro desse contexto, é porque o Estado mínimo é aquele que não interfere, não põe limites às garras do capital. Não põe limites às garras do capital. Então, o que faz? O que faz o Estado mínimo? O Estado mínimo não é mínimo nos exércitos, não é mínimo na polícia. Aí eles são bem máximos. Os estados querendo ser mínimos são máximos em toda a força de repressão para que o povo não se manifeste, para que o povo não se oponha à sua pobreza, à sua exploração, à sua extinção de direitos, de vida, de tudo, de alimentos, enfim, né? Como está acontecendo, por exemplo, na Argentina, que o indivíduo lá também, que eu não vou citar o nome, é um extremista de Estado mínimo, de neoliberalismo, de direita. Então, vejam, essa é a situação que nós vivemos. Então, enquanto nós não acabarmos com esse sistema, e precisamos acabar assim de fato, não é contemporizar com ele, não é fazer emendas no sistema, não é fazer um Estado mais ou menos social, não, acabar com o capitalismo. O capitalismo já deu o que tinha que dar, aliás, não tinha que ter dado tanto, né? Não tinha que ter explorado e feito tanta gente sofrer nos últimos 250 anos, para dizer o mínimo, né? Não tinha que fazer, não tinha que ter sido permitido isso. Mas toda vez que alguma força política se opõe a isso, a uma força social, política se opõe, é massacrada, né? E aí vem a extrema-direita, e aí vem o fascismo, o nazifascismo, etc. Então, esse é um ponto, a necessidade de acabarmos com o capitalismo. Há outro ponto em relação à natureza, é que nós precisamos recuperar uma conexão com a natureza. Porque nós não somos os dominadores, os predadores, não devemos ser, né? Não devemos ser os predadores, os dominadores, porque nós somos natureza, nós fazemos parte da natureza, nós somos integrados nesse todo. E aí vem a questão da espiritualidade. Por quê? Porque várias correntes religiosas, nem sempre as correntes em si, mas algumas personalidades que têm experiências místicas de integração do todo, que sentem que fazem parte de um todo, que tudo é uno, que nós não estamos separados, que não somos sujeito e objeto, eu e o mundo, eu faço parte do universo, nós fazemos parte do universo. Então, ao ferirmos a natureza, estamos ferindo a nós mesmos. Ao extinguirmos a vida, estamos atingindo a vida em nós. Isso é claro, evidente, científico, filosófico e religioso. Não tem nada que contrarie isso. E, ao contrário, é preciso que nós nos reconectemos para que a gente sinta isso, não apenas racionalize, não apenas traga dados científicos, mas que também sinta. Sinta essa conexão que é fonte de alegria, de vitalidade, de força, de estar em contato com as árvores, com o mar, com as montanhas, com o outro, né? Com as plantações. Quer dizer, tudo isso faz parte de um cenário que é nosso, que somos nós. Os povos originários têm essa sensação. Os místicos cristãos, judaicos, hindus, muçulmanos têm a sensação de pertencimento ao todo e entendem isso como a presença divina em toda parte dentro de nós, porque tudo está em Deus. Como dizia Paulo, em Deus estamos, em Deus nos movemos, ou seja, é essa interação. E até pessoas ateias, como André Comte Sponville, que prega uma possibilidade de uma espiritualidade ateia, fala também dessa interação com esse todo. Então precisamos combater o capitalismo, de um lado, e do outro, nos reconectarmos à vida, nos reconectarmos à natureza e a nós mesmos. Com pressa, logo, rápido, antes que seja tarde. Ficamos por aqui.